A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. E o tema desse devocional de hoje é a decepção. O que a decepção faz? A decepção produz tristeza, esfriamento, afunda o ser humano nas profundezas da incapacidade, fazendo o homem agir sem medir as consequências do que trará os seus atos, tomando ações, fazendo coisas que venham destruir sua vida. A decepção causa estragos na vida do ser humano. Decepção traz frustração, faz o ser humano perder a esperança, tira o homem do temor de Deus, o afasta de Deus. O Senhor diz na sua palavra, em Jeremias capítulo 1, livro de Jeremias capítulo 17, melhor dizendo, Jeremias capítulo 17, do versículo 5 ao 9. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos, no deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração, Jeremias 17, capítulo 17, do versículo 5 ao 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Em Isaías 45, capítulo 45, versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Também a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Também a palavra de Deus em João, capítulo 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A palavra de Deus também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra,
e até todo que está encoberto, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O Senhor, ele fala na sua palavra que nada ficará encoberto, porque o Senhor, ele fará com que tudo seja revelado, quer seja coisas boas ou más, tudo será revelado por Deus. Nada pode ficar oculto diante de Deus. Nada pode ocultar-se diante do nosso Deus. A palavra de Deus nos fala no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, quer dizer, dia do nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Todos nós sabemos que Jó era íntegro, justo e fiel a Deus. E Jó percebeu tudo que tinha em um só dia. Jó podemos entender que quando Jó perdeu tudo que ele possuía, ele perdeu em um único dia aquilo que ele possuía. E mesmo assim Jó permaneceu fiel e temente a Deus. Ele permaneceu fiel ao Senhor, não decepcionando a Deus, mas permaneceu justo, temente e fiel ao Senhor. Mas Jó, quando ele falou acerca do dia que ele havia nascido, ele não murmurou, não falou contra Deus, mas falou acerca do seu nascimento. Jó estava, de alguma forma, decepcionado com o que havia lhe acontecido, sem entender também por que estava naquela situação. Mas mesmo naquela situação, Jó não falou contra Deus, mas permaneceu fiel, permaneceu temente ao Senhor. E a palavra de Deus também em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma grande mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. A palavra de Deus, quando fala acerca de decepção, podemos nos lembrar desde o pecado cometido pelo primeiro homem que foi criado por Deus, o pecado no Éden. Pecado cometido pelo homem no Éden foi a primeira decepção causada pelo homem, quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Deus.
quando ele cometeu o pecado da desobediência. Foi a primeira decepção causada pelo homem. E também a palavra de Deus fala acerca da decepção. Podemos citar quando falamos sobre decepção na palavra de Deus. Vamos juntos agora meditarmos na palavra de Deus sobre esse tema, a decepção. A palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vós esperança e um futuro. Ou seja, o futuro que Deus nos reserva é melhor do que aquilo que nós imaginamos ou planejamos para a nossa vida. E naquilo que Deus tem reservado para nós não há decepções. Mas quando nós tomamos decisões por nós mesmos sem consultarmos a Deus, isso traz decepções. Decepções nas decisões que tomamos, que precipitamos em tomar. Podemos citar Sara, quando ainda chamando Sarai, ainda não havia sido mudado por Deus o seu nome. Sarai, quando ela se precipitou, porque ainda não tinha o filho, Deus não tinha concedido a ela e a Abrão o filho que ele havia lhes prometido. E os anos estavam se passando, e Sarai, ela deixou de crer, de confiar na promessa que Deus havia lhes feito, que o filho da promessa viria deles. Deus concederia a Abrão, o filho da promessa, por meio de Sara. Mas Sara se precipitou, entregando a Abrão sua escrava, sua serva Agar, para que pudesse, através de Agar, nascer um filho. E Sarai pensou que esse seria o filho da promessa. Ela cuidaria dessa criança como se fosse filho dela com Abrão. Mas não era o que Deus havia dito. Deus havia prometido que o filho viria de Sara. Não era através de Agar ou de nenhuma outra mulher, mas de Sara. E ela se precipitou quando Abrão tomando Agar se engravidou. Agar começou a insultar Sarai, porque ela havia conseguido engravidar-se e daria um filho ao seu senhor. E Sarai, para Agar, ela nunca daria a ele um filho. E Agar começou a insultá-la, a provocá-la. Mas isso aconteceu devido Sara ter se precipitado. Ela veio a se decepcionar diante daquela situação por causa das humilhações e insultos de Agar. Mas isso aconteceu por Sara, ao invés de ter confiado e esperado em Deus, ela se precipitou. E essa decisão tomada por Sarai trouxe consequências. Ela foi insultada por Agar. Depois, quando cresceu Ismael, o filho de Agar, ele provocava Isaque, os anos passaram, Isaque veio a nascer, e Ismael provocava Isaque. Sarai passou por isso porque
ela se precipitou em suas decisões, não esperando o cumprimento das promessas feitas por Deus. E muitas vezes o homem se decepciona, se frustra devido às decisões que toma de forma precipitada. Ele acaba se precipitando em suas atitudes, em suas decisões e se decepcionando. Em Jeremias capítulo 21, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vós esperança e um futuro. O que Deus tem reservado para nós é melhor do que aquilo que nós pensamos ser o melhor para a nossa vida. Deus já havia reservado o que ele havia prometido a Abrão e Sarai, o filho da promessa. Deus iria cumprir o que prometeu. Ainda não estava na hora, mas ele cumpriria. E Sarai se precipitou, e a precipitação de Sarai em sua decisão, ela sofreu as consequências, sendo humilhada por Agar. E também a palavra de Deus em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. O Senhor, ele fala na sua palavra, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus tem bênção reservada para nós, e Ele não quer que venhamos nos decepcionar. Mas o homem só se decepciona quando ele deixa de confiar, de esperar em Deus e deixar que Deus dirija os seus passos, esteja com ele em todos os seus planos, que Deus esteja conduzindo, que Deus esteja na direção de tudo. Quando o homem deixa Deus se colocar na direção de tudo, ele deixa também Deus cuidar da sua vida, porque ele entrega ao Senhor os seus caminhos. E entregando ao Senhor os nossos caminhos, Deus tem o melhor reservado para a nossa vida. Muitas vezes não entendemos, queremos que tudo aconteça da forma que almejamos, da forma que desejamos. Mas o Senhor, ele está dizendo na sua palavra que o que ele tem para nós é maior do que nós, do que tudo aquilo que almejamos, do que tudo que desejamos para as nossas vidas. E a palavra de Deus, quando fala sobre decepção, a palavra de Deus nos fala acerca de decepção. Vamos meditar aqui na palavra de Deus. A decepção traz angústia e sofrimento. Falta de esperança faz o ser humano perder a esperança. E a palavra de Deus nos fala acerca de vencermos, de como vencermos e superarmos as decepções. Diz a palavra de Deus
A palavra do Senhor fala conosco sobre como vencermos e superarmos as decisões. Muitos ficam se perguntando por que o ser humano sofre decepções. Em Jeremias capítulo 20, versículo 18, porque saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção, assim como o profeta Jeremias, muitas vezes, muitos têm feito essa mesma pergunta quando enfrentam dificuldades, passam por problemas, decepções. O fato é que as decepções sempre virão na vida do ser humano. Nós não podemos deixar sermos vencidos por ela, destruídos por ela. Não podemos deixar que ela nos desanime, nos deixe prostrados. É como um deserto de lutas, provações que temos que passar. Muitas vezes o ser humano acaba passando pelo deserto das decepções. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Todas as vezes que tomamos decisões baseadas no nosso sentimento, principalmente quando nos decepcionamos, quando o ser humano se decepciona, ele corre o risco de errar o caminho. A palavra de Deus diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o fim conduz à morte. Por isso nunca podemos tomar uma decisão precipitada, baseada em uma decepção sofrida, baseada por meio de alguma palavra dita por alguém que veio por meio dessas palavras te decepcionar, te deixar angustiado, desanimado. Nunca podemos perder a esperança. Geralmente, quando o ser humano passa por decepções, o diabo lança na mente daquele ser humano setas para desanimá-lo. Mas não podemos permitir deixar que essas setas atinjam o nosso coração. Em Isaías capítulo 22, versículo 8 e 9, diz que tanto os pensamentos como os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Diferente dos nossos, porque aquilo que Deus ele tem preparado para nós é diferente daquilo que nós muitas vezes buscamos, insistimos em ter, em receber. Nós é que muitas vezes insistimos. Vamos falar sobre superar decepções. A palavra do Senhor fala acerca da decepção. Nós vamos juntos, abra aí a sua Bíblia, vamos juntos meditar na palavra de Deus. Quando a pessoa se sente
fracassada, sem valor, sem esperança de dias melhores. Quantos que pensam assim se sentem fracassados, desanimados? E essas pessoas que sentem fracas, desanimadas, abatidas, muitas vezes é devido a decepções que sofreram. Começam a agir dessa forma. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Por isso, se você está passando por algo difícil, Deus quer que você tenha bom ânimo e não volte atrás, pois Ele tem um futuro abençoado, um futuro, algo melhor esperando por cada um de nós. Deus é maior do que tudo que estejamos passando. Deus é maior do que as lutas, as tribulações, decepções, fracassos que o homem venha enfrentar. Deus está acima de todas as coisas, seu poder está acima de todas as coisas. Mas, desde a palavra, o Senhor, Ele deixa bem claro acerca da decepção, que muitas vezes o ser humano sofre, passa por decepções e não consegue superar. E muitos acabam se destruindo, tendo a vida destruída por causa de uma decepção. Sofre com a decepção porque jamais esperava que aquela pessoa que a decepcionou, que o decepcionou, jamais esperava ser decepcionado por aquela pessoa. Então, se sentindo desapontado com alguém que o decepcionou, talvez um amigo, um cônjuge, filhos, e essa pessoa se sentindo decepcionada com alguém, se sente frustrado. Frustrado porque não aconteceu da forma que esperava, se sente desapontado porque não esperava ter sido decepcionado por aquela pessoa. E se sentindo decepcionado, essa pessoa começa a culpar, achar que a culpa é do outro. Mas a culpa, na verdade, é do próprio ser humano que esperou daquela pessoa mais do que aquela pessoa seria capaz de fazer. A palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no outro homem, e diz a palavra de Deus também que se apoia no outro, porque Deus, ele diz bem claro para nós esperarmos nele e nos apoiarmos nele, não em um braço de carne, mas sim nos apoiarmos no nosso Deus. E o ser humano, quando ele acaba se decepcionando por esperar no outro aquilo que o outro muitas vezes não é capaz de realizar. Ele acaba esperando no outro, sendo que o ser humano, ele tem limites. O ser humano é limitado, ele não é como Deus. Deus, ele é grande em seu poder não tem limites. E todo ser humano, ele é limitado. Nem tudo ele pode fazer, nem tudo ele consegue realizar. E além de ser limitado, a palavra de Deus diz que o homem, ele mente enquanto Deus é fiel. A palavra diz que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Se é Deus quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas se é o ser humano, ele pode vir a decepcionar o outro porque ele é limitado, ele pode não conseguir cumprir aquilo que ele prometeu. Ele pode não conseguir fazer aquilo que aquela outra pessoa espera dele, poder cumprir com o que a outra pessoa está esperando que ele cumpra. E isso pode trazer ao outro frustração, decepção por não acontecer como planejou, devido ao outro não ter feito o que ele esperava que fizesse. Muitas vezes sentimos decepcionados quando as pessoas não agem, não se comportam como esperamos. Mas podemos perceber, meditando na palavra de Deus, que sempre quando isso acontece, o ser humano sempre costuma culpar o outro. Mas a culpa não é do outro, mas sim, na verdade, aquela pessoa que colocou todas as suas expectativas na outra pessoa, ele acaba sendo o próprio culpado. Às vezes até que queremos do outro mais do que ele pode nos oferecer. Isso tem a ver com aquele que espera, que deposita a sua confiança, as suas expectativas no outro, nas atitudes da outra pessoa, se esquecendo que todo ser humano tem limites, todo ser humano é limitado. Outra pessoa decepcionar é comum e realmente uma pessoa decepcionar a outra é algo comum e isso sempre irá acontecer. O segredo está em como nos comportamos, agimos diante da decepção, frustração por não termos, pelo outro não ter realizado da forma que nós, feito as coisas da forma que nós esperávamos que ele fizesse. Quanto mais expectativa e esperança tivermos no homem, maior chance teremos de ser decepcionados. Quanto mais esperarmos do ser humano, maior chance iremos ter de sofrermos decepções. Quanto mais o homem espera no outro homem, no outro ser humano, um ser humano espera no outro, mais ele se decepciona. Mas quando nós entendermos que a nossa esperança tem que estar unicamente em Deus, e quanto mais a nossa expectativa e esperança tiver em Deus, menos chance será de nos decepcionarmos. Isso não quer dizer que sempre teremos que duvidar do outro ou viver desconfiado sem confiar em ninguém. O que podemos perceber é que tudo tem a ver com você e comigo, e não com aquele que decepcionou. A decepção é parte da vida. O segredo é saber como lidarmos com ela. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, a Bíblia diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós. Isso quer dizer, Deus, Ele conhece, Ele sabe tudo que Ele tem para a nossa vida.
os planos, tudo que Ele determinou para nós. Ele conhece a nossa vida e é Ele que determina tudo para nós. E muitas vezes nós esperamos no ser humano. Muitas vezes nós depositamos toda a nossa esperança em um ser humano. Como está dizendo, é humano. E se é humano, é cheio de falhas, é cheio de defeitos, é limitado. Não estamos falando de Deus, porque Deus não nos decepciona. Estamos falando no ser humano, que sempre irá falhar, decepcionar, deixar de fazer aquilo que esperamos deles. O significado da decepção: sentimento de desgosto, de mágoa, de desalento, sensação de tristeza, circunstância emocional de melancolia, ausência de alegria. Isso significa decepção. E há várias formas de decepção. Quando lemos sobre Mefibosete, que é contado em 2 Samuel, que fala de Mefibosete, filho de Jonatas e neto do rei Saul, um príncipe que o seu lugar deveria ser estar em um palácio, mas ele não estava lá. Não foi lá que ele cresceu, mas se Mefibosete, ele cresceu em Lodebar, lugar de esquecimento, significa Lodebar. Ali ele cresceu ao invés de, como príncipe, ter crescido em um palácio. Ele era de linhagem real, mas ele cresceu em Lodebar, em um lugar de esquecimento, onde ninguém mais se lembrava dele. Mefibosete, quando ainda criança, a palavra de Deus diz que, tendo o povo de Israel perdido a batalha, e nesse dia muitos morreram e morreram também o rei Saul e seu filho Jonatas nessa batalha. E Israel, tendo perdido, os inimigos invadiram o lugar onde eles estavam. E a palavra de Deus diz que a babá, chamado na Bíblia Ama, de Mefibosete, ela pegou o menino e saiu correndo para saírem daquele lugar. E quando ela estava correndo, ela derrubou Mefibosete, que ficou aleijado de ambos os pés. E Mefibosete, que era de linhagem real, o seu lugar de habitação, que deveria ser em um palácio, porque ele era príncipe, era filho de Jonatas, que era filho do rei Saul. Mas Mefibosete teve que viver em Lodebar, lugar de esquecimento. Não na posição de príncipe, mas ele vivia na casa de Maquir, vivia de favor. E Mefibosete, o que podemos entender quando o rei Davi perguntou se ainda restava alguém da linhagem da família de Saul, e falaram sobre Mefibosete, ele que estava esquecido em Lodebar, vivendo de favor na casa de Maquir. Na verdade, deveria estar como um príncipe, como herdeiro do trono, mas estava lá. A vida de Mefibosete, podemos refletir sobre ela, havia sido uma vida de grande decepção. Primeiro,
ter ficado aleijado de ambos os pés. E por isso, por estar nessa posição, o impedia de estar como um guerreiro, de fazer parte do exército de Israel. Isso impedia Mefibosete. E a outra decepção, ele havia perdido tudo, havia também perdido o seu pai, seu avô, e também o direito de estar no palácio, de estar como um príncipe. E a decepção, podemos citar emocional, porque Mefibosete, quando ele se apresentou ao rei Davi, ele disse porque o rei Davi o havia escolhido um cão morto, e ser chamado de cão morto dava a ideia de um ser miserável, sem nenhum valor. Era assim que ele se considerava. Mas não era dessa forma que Davi o considerava. E a decepção social, devido àquele problema físico, ele foi levado para aquele lugar chamado lugar de esquecimento. E Lodebar significa terra sem pasto, lugar de esquecimento, um lugar onde ovelha nenhuma poderia viver. Ovelhas não poderiam viver, uma cidade destinada a doentes, miseráveis, pessoas em situações de total miséria. E foi naquele lugar que Mefibosete teve que viver, crescer, e no meio nesse lugar, vivendo Mefibosete, quase 20 anos ele estava vivendo ali. Ele que havia nascido para ser um príncipe, estava ali esquecido de todos. Ninguém ouvia falar acerca de Mefibosete. E ele vivia de favor em Lodebar, lugar de esquecimento, e ainda vivia de favor. E a decepção espiritual. Podemos imaginar os complexos sofridos por Mefibosete, as feridas que tinha em seu coração, a tristeza, a amargura. Havia perdido tudo o que possuía e estava esquecido, vivendo de favor na casa de Maquir. Mas podemos entender que Deus não havia se esquecido de Mefibosete. Enquanto os outros à sua volta haviam se esquecido dele, haviam se esquecido daquele menino que era filho de Jonatas e neto do rei Saul, que havia ficado aleijado de ambos os pés. E ele próprio não tinha esperança, Estava frustrado, desanimado, decepcionado. Mas Deus não havia se esquecido de Mefibosete. Apesar de todas as decepções que ele havia sofrido, Davi, quando falou com ele, que ele se assentaria à sua mesa e comeria todos os dias com ele, Deus, ele honrou Mefibosete. Ele que estava marcado pela decepção, pela frustração, pelo sofrimento. Mas o que o Senhor quer nos falar sobre isso?
Ele quer nos dizer por meio da sua palavra que Ele tem poder para honrar aqueles a quem Ele tem um plano, Ele tem algo para realizar em sua vida, como o Senhor Mefibosete estando esquecido, em um lugar de esquecimento e também vivendo de favor. O Senhor fez com que Davi se lembrasse dele, porque Deus queria que Mefibosete saísse daquela situação. Para que o ser humano não se decepcione, ele não pode esperar do homem, mas sim a sua confiança tem que estar em Deus e na palavra de Deus. A decepção faz parte da vida de qualquer ser humano, mas ainda que o ser humano esteja nessa situação, não pode deixar de confiar no Senhor, e a sua esperança tem que estar em Deus, e esperar em Deus que Deus lhe conceda um futuro melhor. Não ficar prostrado, lamentando, decepcionado, dizendo que não tem valor. Pode não ter valor para o ser humano, mas para Deus você tem valor. A decepção é só uma fase, pois se você estiver com o Senhor e a sua confiança estiver nele, isso logo irá passar. A palavra de Deus diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Salmos de número 34, versículo 19. Salmos capítulo de número 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Salmos de número 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E Salmos capítulo de número 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos serão atentos ao seu grito de socorro. Salmos de número 34, versículo 15. Salmos de número 145, versículo 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Que a nossa confiança possa estar unicamente no Senhor. A nossa confiança e esperança em Deus para não sermos decepcionados. Aprenda a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Vamos buscar a Ele através da oração. Senhor, meu Deus, eterno Pai celestial, meu Deus, clamamos a Ti no nome do Teu Filho Jesus, pedindo que o Teu Espírito Santo nos ensine, ó Deus, a andarmos na Tua presença, e que o Senhor nos ensine a esperarmos unicamente em Ti, não pormos a nossa esperança no homem, no ser humano, que é cheio de falhas e defeitos e que podem nos decepcionar se nele nós depositarmos a nossa confiança, mas que a nossa confiança, ó Deus, possa estar unicamente
no Senhor, no Deus que sempre permanece fiel. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais um devocional diário Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Logo mais a live, a partir das 3 da madrugada, a live O Grande Clamor da Madrugada e o último dia da campanha Unção que Despedaça o Jugo. Que Deus vos abençoe. Não deixe de compartilhar essas lives, compartilhar nos grupos do Facebook. E você que não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva e deixe aí o seu joinha. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.